Pegue, por favor, o Evangelho e abra comigo João, capítulo de número 20. Evangelho segundo João, capítulo 20. E assim que você achar, você vai dizer amém. Podemos ler? Versículo 30. Veja o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Que coisa linda, ou não é, né, gente? Quem crê que essa aqui é a palavra do Senhor, diga glória a Deus. Então, você que crê, eu vou reler o verso 31, e você vai repetir após mim em bom som e alta voz. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Só você que crê que Ele é o Cristo, por favor, coloque o Evangelho sobre assento e vamos aplaudir bem forte a palavra de Deus. A igreja vai aplaudindo e exalte o nome dEle. Pai amado, Pai bendito, use agora a boca do pregador, toma os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, que ela vá, produza resultado em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Podeis tomar o seu assento, minha gente? Fique ligado agora do início até o fim. A mensagem de hoje é uma continuação da mensagem de semana passada. No último domingo nós aprendemos que aos olhos de Deus nós somos um outdoor aqui nesta terra. Nós aprendemos que Jesus ele faz milagres, sim, mas ele faz milagres com um único propósito. Claro, além de nos abençoar, ele tem um outro propósito. E este propósito, minha gente, nada mais é do que fazer o seu nome conhecido. É isso que está escrito aqui. Vamos lá comigo de novo. Versículo 30, por favor. João 20, verso 30 diz: Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos neste livro. A gente viu, né, que Jesus operou inúmeros milagres, que nem todos foram escritos, porque se fossem, não caberia na terra a quantidade de livros que seriam necessários para poder serem escritos cada milagre que Jesus operou. Por isso, apenas alguns foram escritos. E sabe por que foram escritos? A palavra responde, verso 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Digam todos assim comigo: o milagre feito por Jesus é para glorificar o seu santo nome. E é sobre isso que o Espírito Santo ele quer falar conosco. É sobre glorificar o nome de Jesus com as obras que ele fez em nossas vidas. Como assim, pastor? Resumindo, contar testemunhos. Será que nós temos testemunhado as maravilhas que Jesus fez em nossas vidas? Porque isso é extremamente importante. E a própria palavra que vai nos ensinar. Abra comigo em Atos dos Apóstolos, por favor. Atos capítulo 1, minha gente. Só pular uma página aí que você encontra. Olha o versículo de número 5. Atos 1, verso 5 diz assim, ó. Melhor, vamos ver o versículo 4. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse ele, que de mim ouviste. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Eles imaginaram que Jesus era o Messias revolucionário, né? Que ia libertar Israel da mão dos inimigos. Mas olha a resposta, verso 7.
E ele lhes disse: não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o que, minha gente? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus está falando: eu vou sim enviar o Espírito Santo sobre vocês, para que vocês sejam minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus está mostrando que ia sim enchê-los do Espírito Santo com o propósito deles serem testemunhas aqui nesta terra. Eu volto a falar, todo milagre que Jesus ele faz para o seu nome ser conhecido, minha gente. Essa é a verdade, não existe um outro propósito. É claro, ele quer sim nos abençoar porque é o prazer dele, mas ele quer também glorificar o nome dele. Foi como aprendemos na semana passada. Aos olhos de Deus, nós somos o que aqui na terra, igreja? Um outdoor. Quando uma empresa ela lança um produto, o que ela faz? Ela esconde aquele produto na prateleira? Ela coloca à vista, ela divulga na internet, ela coloca cartazes na loja, ela contrata um outdoor na beira de uma estrada e coloca lá bem estampado o seu produto, para que as pessoas possam conhecer e ir até a loja comprar aquele produto. E não é diferente com o reino de Deus. Jesus, ele sim quer fazer milagre na minha e na sua vida, para que quando as pessoas olharem para você e verem sim a bênção do Senhor na sua vida, possam ir até a mesma loja que você foi, ou melhor dizendo, possam ir até a mesma igreja e viver o mesmo milagre que Jesus operou na sua vida. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Olha o que a palavra de Deus vai nos ensinar aqui, Mateus capítulo 28. Abra comigo, minha gente. Testemunhar é algo tão forte, mas tão forte, que Jesus, nos seus últimos momentos aqui na terra, ele fez questão de usar as últimas palavras para falar em relação ao testemunho. Olha que interessante. Mateus capítulo 28. Todos acharam aí? Olha o versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e se escondei, minha gente. É isso que está escrito? Ide e fazei discípulos, ensinai a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Nos seus últimos momentos aqui na terra, as suas últimas palavras, Jesus fez questão de falar: ide, contai a todos os povos, ensinai a todas as nações, fale, pregue, anuncie. Foi como a gente aprendeu. Tem pessoas que só vão se converter quando ouvirem um testemunho, minha gente. Existem muitos Tomés hoje em dia. Tomé é aquele que só crê se vê alguma coisa. Tem pessoas que precisam ver algo. É por isso que Jesus cura, é por isso que Ele liberta, é por isso que Ele transforma, para que aquele testemunho venha impactar aqueles que não creem ainda. Abra comigo, por favor, que eu vou te mostrar isso agora. Evangelho segundo João, capítulo 4, igreja. Olha que coisa interessante. Certa vez um homem que não cria de todo o coração em Jesus, ele já tinha ouvido falar dos milagres que Jesus operava, e na minha opinião ele foi para testar Jesus e saber se realmente ele tinha poder para curar. E veja como isso aconteceu. João 4, versículo de número 47, igreja. Diz assim, ouvindo este homem que Jesus tinha chegado a Galiléia,
foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava à morte. Seu filho estava muito doente, quase morrendo. E Jesus pescou logo a intenção daquele homem. Verso 48. Jesus lhe disse: se não virdes sinais miraculosos e prodígios, de modo algum, que igreja? De modo algum crereis. Jesus falou: opa, você está esperando ver alguma coisa para você crer, não é? Se você não vê nenhum milagre, você não vai crer. É isso? E aquele pai implorou: Jesus, por favor, meu filho está morrendo. Verso 49, disse o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. E Jesus respondeu: vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Enquanto ele estava a caminho, saíram-lhe ao encontro os seus servos e anunciaram que o seu filho vivia. Perguntando ele a que hora o seu filho se achara melhor, disseram: ontem, à 7ª hora, a febre o deixou. Então o pai entendeu ser exatamente a mesma hora que Jesus lhe disse: o teu filho vive, de modo que creu ele e toda a sua... Você entendeu? Para que aquela família acreditasse em Jesus, o milagre precisou ser realizado. Eu quero liberar uma palavra na sua vida, minha gente. Eu já havia falado que você seria um outdoor de Deus, né? Eu não sei o que você está esperando na sua casa, na sua família, mas pode ir. Daqui a pouco, quando você chegar em casa, você vai ver o milagre concretizado em nome de Jesus. E esse milagre vai servir como um testemunho para a sua família. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem quer viver milagres, diga glória a Deus. Mas você está disposto a contar testemunhos? Está disposto a divulgar o seu testemunho? Alguém cria um outdoor e coloca dentro da mata, minha gente? A pessoa costuma colocar um outdoor onde? Na estrada, não é? É que nem aqui na esquina da nossa igreja, nesse prédio aqui da galeria, tem um outdoor grandão ali, né? Que, se não me engano, é da Romanel. Quem já percebeu esse outdoor aí? Porque está justamente ali na beira da estrada. Aquilo ali deve ter uns 50 metros, minha gente. Toma quase o prédio todo. Porque está justamente ali. Para que quem passe pela Almirante possa... Ele não poderia colocar aqui na metade da rua? Por que ele não colocou? Porque aqui não tem tanto movimento como a principal. Entenda esse mistério. Quando Jesus ele faz um milagre, não é para você esconder. Não é para você ocultar as obras que Deus fez na sua vida. É para ficar à vista. É para que todos reconheçam que Ele é Deus, que Ele é o Cristo, que Ele é o Salvador. Se a gente quer viver milagres, a gente precisa entender o nosso papel de divulgar as obras de Cristo. Porque existem testemunhos, minha gente, que vão salvar mais do que uma pregação. Você sabia disso? Tem pessoas que vão ouvir 1000 pregações e não vão se converter. Mas um testemunho semelhante ao que ela está passando vai ser o suficiente para gerar uma fé sobrenatural no coração daquela pessoa. Porque o testemunho, minha gente, ele serve como uma injeção de ânimo, de fé. Às vezes a pessoa pensa: pastor, mas o meu testemunho não é tão maravilhoso assim. Você que pensa. Às vezes tem pessoas na igreja que estão passando a mesma situação que você já enfrentou e venceu. A pessoa está desanimada, a pessoa está desacreditada, mas quando você sobe no altar e fala: Deus fez isso na minha vida, isso gera uma esperança no coração da pessoa. A pessoa fala: nossa, se Deus fez na vida dele, se Deus fez na vida dela, Ele pode fazer na minha vida também. Às vezes você pensa que o teu testemunho não é nada,
mas ele tem poder de impactar a vida de muitas pessoas, igreja. Tem gente que vai entrar na igreja, vai ouvir uma pregação e pode ser o melhor pregador, vai entrar pelo ouvido, vai sair pelo outro. Mas se ela ouvir um testemunho que condiz com o que ela está passando, pronto, aquilo vai mexer com ela. Quem aqui já passou por essa experiência? Você ouviu um testemunho que mexeu contigo, gerou fé no seu coração. Quem já passou por isso? Olha quantas pessoas. Porque o testemunho, ele tem esse poder, minha gente. O testemunho, ele gera maravilhas. Então, se você quer viver milagres, esteja disposto a contar testemunhos. É como diz a palavra de Deus lá na segunda carta aos Coríntios. Abra comigo, por favor. 2 Coríntios, capítulo 9, igreja. Quem achou, diga amém. 2 Coríntios 9, olha o versículo de número 10. Ora, aquele que dá semente ao que? E pão para o alimento também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa. Quem aqui acredita que um testemunho é uma semente de salvação? Levante a mão. Às vezes um testemunho vai mudar a vida de uma pessoa. Então vamos trocar semente para testemunho. Vamos ler assim? Vamos lá. Ora, aquele que dá testemunho para quem testemunha. Você está entendendo isso? Deus, ele dá testemunho para quem testemunha, para quem semeia. Se você quer viver milagres, comece a contar as maravilhas que Deus fez na sua vida. Ninguém contrata um outdoor que está escondido. Ninguém faz uma faixa para divulgar a sua loja e coloca dentro de uma casa, no quintal, para a parte de dentro. Não. As pessoas contratam sim um outdoor, as pessoas pagam um comercial de TV e colocam lá bem visível para que todos possam ver. Assim é o Senhor Jesus. Ele quer fazer na sua vida muitos milagres, Ele quer fazer na sua vida muitas maravilhas, para que o seu testemunho seja um outdoor, para que todos reconheçam que Ele é Deus poderoso no céu, na terra e até mesmo debaixo da terra. Se você entende isso, aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Bata no seu peito aí e diga: eu sou. Diga com autoridade: eu sou um outdoor de Deus. Não se esconda, não oculte o que Deus fez na sua vida. O teu testemunho tem poder para mudar uma nação inteira, minha gente. Essa é a verdade. Seu testemunho tem poder para mudar uma nação. E eu te provo agora. Abra comigo, por favor. Segundo livro dos Reis, capítulo 7. Segundo Reis, capítulo 7. Versículo de número 1 em diante. Veja o que está escrito aqui, ó. Segundo Reis 7, versículo 1. Disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por estas horas haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão em cujo o braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso? Respondeu Eliseu: tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. O profeta, ele profetizou que em 24 horas haveria uma grande provisão sobre a terra. Só que muitos não acreditaram, sabe por quê? Porque essa terra estava passando uma crise terrível. A cidade estava cercada pelos inimigos, não tinha como alimentos entrarem na cidade, não tinha como alguém sair. Então, como não entrava alimento, o alimento foi acabando, o povo foi perecendo, até que chegou um ponto que eles começaram a praticar canibalismo, minha gente. Eles começaram a comer os próprios filhos. Olha o capítulo 6, aí mesmo, 2 Reis, capítulo 6, verso 28.
Disse-lhe mais o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que o comamos hoje e amanhã comeremos o meu filho. Então cozemos o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu no dia seguinte: dá cá o teu filho para que o comamos, ela o... Duas amigas combinaram: ó, hoje a gente vai comer o meu filho e amanhã a gente come o teu, tá bom? Ela cozinhou o filho dela. No dia seguinte foi chamar a amiga para cozinhar o filho da amiga. Ela escondeu o filho. Olha que situação, a que ponto o povo chegou. Por isso que quando o profeta liberou a palavra que em 24 horas a vida ia mudar, eles não acreditaram. Mas, minha gente, palavra de profeta acontece. Vamos continuar a leitura, versículo 3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, as quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui assentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos ali. Se ficarmos aqui, também morreremos. Portanto, vamos-nos ao arraial Ciro, e nos rendemos. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos maltratarem, se nos matarem, tão somente morreremos. É aquele famoso ditado, né? Se a gente ficar aqui do lado de fora, vamos morrer. Se ficar, o bicho, se correr, ou ao contrário, vice-versa. Não importa, né? Se eles ficassem fora da cidade, iam morrer de fome. Se entrassem em Samaria, iam morrer de fome. Eles pensaram: vamos morrer de qualquer jeito? Vamos lá nos inimigos. Vamos lá espiar o arraial dos inimigos, vai que eles nos deem algo para comer. E assim foram, minha gente. Versículo de número 5. Levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Ciros. Chegando eles à entrada do arraial, não havia ali ninguém, pois o Senhor fizera ouvir no arraial dos Ciros um ruído de carros e de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: vede, o rei de Israel alugou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo e abandonaram suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos, deixaram o arraial como estava e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro e vestes, foram-se e os esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Deus fez os inimigos ouvirem o som de um grande exército. Eles ficaram desesperados que fugiram, deixaram bagagem, deixaram comida, roupa, deixaram todos os pertences. Aí quando os leprosos chegaram, olharam, não viram ninguém, eles começaram a investigar, né? Abriram uma tenda: ué, não tem ninguém aqui? Opa, tem comida. Estavam famintos, começaram a comer desesperadamente. Aí viram ouro, viram prata, eles arrumaram ali uma sacola, começaram a encher de prata, ouro, foram num lugar, esconderam e voltaram, abriram uma outra tenda e fizeram uma festa, né, gente? Mas depois que eles estavam fartos, eles começaram a conversar entre si. Falaram: puxa, isso que nós estamos fazendo não é certo. Nós não podemos esconder, não podemos ocultar a bênção que o Senhor fez. Olha o que eles vão falar, versículo de número 9, igreja. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, não é certo isso. Este dia é dia de boas novas, é dia de boas notícias. E nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Pelo que vamos e anunciemos a casa do rei. Eles falaram: nós não podemos ficar calados, senão alguma coisa vai acontecer com a gente. Nós temos que anunciar a casa do rei. Nós temos que contar para o povo de Samaria, eles estão morrendo de fome. Infelizmente é isso que acontece. Às vezes Deus abençoa a sua vida, mas em compensação tem gente lá fora morrendo de fome, sofrendo com o problema que Deus operou na sua vida. Aí quando a gente se cala, tem pessoas que continuam sofrendo, porque não sabem que Deus cura, não sabem que Deus liberta,
Por isso que eles falaram: se a gente se calar, algum mal vai acontecer. Pastor, então quer dizer que se eu não contar meu testemunho, Deus vai me castigar? Não digo que Ele vai te castigar, mas é aquilo que a gente leu lá em Coríntios. Deus dá semente para quem? Se você não semeia, você precisa de semente? Ou melhor dizendo, se você não conta testemunho, você precisa de testemunho? Então diga assim: se eu não contar, não tem por que Deus continuar fazendo milagres. Quem quer viver milagres aqui, diga glória a Deus. Esses leprosos foram correndo, contaram as casas do rei. Ele anunciou o povo foi correndo desesperado. Não tinha aquele capitão que disse que era mentira, que nem se Deus abrisse janelas dos céus, poderia acontecer aquilo. Ele ficou lá segurando o povo, né? Mas o povo estava com muita fome, que atropelou ele. Morreu pisoteado, minha gente. Ele viu as bênçãos, mas não comeu delas. Todo milagre que Jesus faz na minha e na sua vida é para a gente divulgar. O seu testemunho tem poder para salvar uma nação inteira, igreja. Ah, pastor, aconteceu só com eles. Vamos continuar caminhando na palavra? Você pode abrir comigo, por favor? João capítulo 4. Aqui Jesus, na minha opinião, ele vai fazer a melhor pregação de todo o seu ministério. E ele não fez essa melhor pregação para um povo gigantesco. Ele fez para uma única mulher. Uma mulher que era considerada prostituta, uma mulher que era considerada endemoniada. Ele fez a melhor pregação para ela, ele revelou a vida daquela mulher. Pela primeira vez, Jesus se revelou a alguém dizendo ser o Cristo, o Salvador. E com aquela pregação, aquela mulher vai crer, ela vai se converter a Cristo. E quando ela se converte, ela não se esconde, ela vai correndo até a sua casa para falar de Jesus para as pessoas, para contar o testemunho do que Jesus havia feito na sua vida. E veja o que vai acontecer, minha gente. João capítulo 4, quem achou aí, diga amém. Versículo de número 39, preste muita atenção. Muitos dos samaritanos daquela cidade, fez o que, igreja? Creram nele por causa do quê? Do testemunho da palavra da mulher, que disse: tudo o que eu tenho feito. Ela chegou em Samaria contando: eu conheci um homem que revelou minha vida, eu conheci um homem que me deu água viva, eu conheci um homem que é o Cristo, o Salvador da humanidade. E as pessoas de Samaria ficaram curiosas, foram correndo até Jesus para conhecer esse tal. E olha o que diz, versículo 40, vindo ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali mais 2 dias, e por causa das suas palavras, muitos mais creram em Jesus. Versículo 42, isso aqui é mais forte ainda, gente, olha o que está escrito, diziam à mulher: já não é pelo teu testemunho, já não é pelas tuas palavras que nós cremos, agora nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Com apenas um único testemunho, aquele povo foi alcançado e reconheceu que Cristo é o Salvador do mundo. Se você também reconhece isso, aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia! Para que serve o seu milagre, minha gente? Hein? Para testemunhar. Por que Jesus pregou para aquela mulher? Para ela testemunhar o povo dela. É isso que nós precisamos entender. Você quer viver milagres? Testemunhe. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha, que não sei o quê. Quem tem vergonha de testemunhar não está preparado para viver milagres por Deus. Teu milagre, teu testemunho, melhor dizendo, tem poder para salvar uma nação inteira. Um único testemunho de vida salvou aquele povo de Samaria. As próprias pessoas chegaram para ela e falaram: olha,
não é mais pelo teu testemunho, porque hoje nós vimos que Ele é o Salvador de toda a terra. Eu profetizo que vai acontecer a mesma coisa na sua vida. As pessoas vão dizer para você: não é mais pelo seu testemunho que eu entreguei a vida para Jesus, agora eu sirvo a Cristo porque eu reconheço que Ele é o Salvador da minha vida. Você crê nisso? Bata no seu peito e diga: eu sou o outdoor de Deus. Ele vai fazer na sua vida a obra para que outras pessoas vejam e busquem o mesmo Cristo que te salvou. Pastor, mas aconteceu só com essa mulher? Não. Certa vez Jesus ele chegou num lugar que era atormentado por uma legião de demônios. Havia um homem ali que ele estava possesso, minha gente, de mais de 6.000 entidades. E aquele homem assustava toda aquela região. As pessoas tentavam prender aquele homem, as pessoas tentavam paralisar aquele homem, mas não conseguiam. Aquele homem quebrava as cadeias, ele vivia nu. Se alguém passasse perto, ele machucava a pessoa. Resumindo, aquele homem estava destruindo aquela região. Então Jesus vai até aquele lugar justamente para salvar aquele homem. Você conhece muito bem essa história. Jesus repreende a legião de demônios e manda embora, manda para o abismo. E aquele homem é liberto. A palavra diz que ele vai ficar em perfeito estado, vestido, em sã consciência. E aquilo vai até assustar a população daquela região, porque as pessoas estavam acostumadas a olhar para aquele homem e fugir. Mas agora eles estão olhando e estão vendo o homem em perfeito estado. Abra comigo, por favor, Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, minha gente. Olha que coisa maravilhosa. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que depois que esse homem é liberto, ele vai rogar a Jesus para que Jesus deixasse ele segui-lo, deixasse ele se tornar um discípulo. Mas Jesus não vai deixar. E veja o porquê. Marcos 5, verso 15. Todos acharam, minha gente? Olha o que diz: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram, ficaram assustados. Os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe que o que for o demoniado, que o deixasse estar com ele. Ele correu atrás dizendo: Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus, eu quero caminhar com o Senhor. Verso 19, Jesus, porém, não permitiu. Pastor, Jesus era ruim assim? Não. Jesus tinha um propósito muito maior para ele. E que propósito era esse? Vamos lá. Verso 19 de novo. Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse: vai para a tua e para os teus. E se esconde, minha gente. E fique calado. Está escrito aqui? E anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Aquele homem se tornou um pregador da palavra, minha gente. Se tornou um discípulo, talvez naquele momento até mais ativos do que os 12 que caminhavam com Jesus. Ele salvou cerca de 10 cidades, somente com o testemunho dele. É isso que nós precisamos entender. Tem gente que fala: pastor, mas eu não evangelizo porque eu não sei pregar. Eu não conheço muito a palavra, mas quem disse que você precisa pregar a sua palavra? É importante, o Espírito Santo vai te usar. Mas às vezes só o seu testemunho será suficiente para gerar fé no coração da pessoa. Não sabe pregar, conte o seu testemunho.
Fale das maravilhas que Deus fez na sua vida. Não fique calado. Um outdoor fica escondido no meio do mato, minha gente? Um outdoor fica bem visível. Aponta para você e diga mais uma vez: eu sou um outdoor de Deus. Eu profetizo, Ele fará na sua vida muitas maravilhas, para que através de você outras pessoas vejam que Ele é poderoso e se convertam ao único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos aplaudir bem forte o nosso Senhor.